as nuances política por trás da indicação de Dilma à presidência do Banco do Brices. Recentemente, o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, popularmente conhecido como Banco do Brices, iniciou um processo de transição de sua liderança. Seu atual presidente, desde julho de 2020, o brasileiro Marcos Troijo, deixará o cargo até 24 de março, dando espaço à indicação de um novo nome pelo Brasil, que deverá assumir a oposição até no ano de 2025. Durante o mandato de Troijo, o NBD atingiu alguns marcos políticos importantes. Nesse quesito, pode-se citar, por exemplo, a primeira expansão oficial de seu quadro de membros, que possui incluir Bangladesh, Uruguai, Egito e Emirados Árabes Unidos, ampliando o alcance global da instituição na América Latina, Oriente Médio, África e Ásia. Também em 2021 ocorreu a abertura do escritório regional NBD da Índia. Contudo, era Marcos Troijo chega ao fim, já vem ocorrendo movimentação para sua substituição na instituição, que poderá ser chefiada pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. No começo do mês, Dilma, nome endossado pelo governo Lula, chegou a se reunir virtualmente com o ministro das Finanças dos países do BRICS no intuito justamente de movimentar sua candidatura à presidência da instituição. Muito embora Dilma precise aguardar pela aprovação do Conselho de Governadores, compostos pelo ministro das Finanças do BRICS, para assumir o cargo, seu nome já tem sido praticamente dado como certo para a presidência do MBD, em função de alguns fatores. Primeiro, porque a representação brasileira no Conselho de Governadores do Banco do BRICS e do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também indicado pelo atual governo Lula. Segundo, porque Dilma deverá fazer parte da comitiva que acompanhará Lula em sua visita à China, principal potência do BRICS, programada para este mês, angariando o apoio dos chineses ao nome da ex-presidente, que, em assumindo a função, deverá ser mudar para Xangai, onde fica a sede do banco. Lula também deverá contar com os apoios de Rússia, África do Sul e da Índia para indicação de Dilma ao NBD, sobretudo por seu histórico de cooperação política com estes países no âmbito de seus dois primeiros mandatos. Dados esse contexto, que podemos esperar de uma eventual presidência da Dilma Rousseff no novo Banco de Desenvolvimento? A princípio, a resposta é essa. A pergunta pode ser dividida em termos práticos e em termos políticos simbólicos. Do ponto de vista prático, não compete esperar grandes mudanças no funcionamento do banco sob a presidência de Dilma, primeiro porque ela deverá assumir o cargo praticamente na metade do mandato brasileiro, com término previsto para 2025 e sem possibilidade de renovação. Aqui vale lembrar que a presidência do NBD, alternada a cada 5 anos entre os representantes dos países do BRICS, o primeiro presidente do NBD foi Vama Kamath, da Índia, que esteve à frente da instituição entre os anos de 2015 e 2020. Segundo, porque dentro da estrutura organizacional do NBD, o presidente possui uma atuação relativamente limitada à condução de atividades mais rotineiras da instituição, além da organização de seus negócios por meio de atuação conjunta com o Conselho de Diretores. As demais e maior parte dos poderes do banco reside no Conselho de Governança, órgão responsável por elaborar as principais estratégias de alocação de recursos de investimento da instituição. Hoje, cabe ressaltar que o NBD conta com quase 100 projetos nos 5 países membros do BRICS, em setores como energia limpa, infraestrutura de transporte, irrigação e gestão de recursos hídricos e saneamento, desenvolvimento urbano, infraestrutura social, eficiência ambiental, entre outros.
Outro fator que pode limitar mudanças práticas na administração do banco sob a presidência da Dilma diz respeito já aprovada Estratégia Geral do NBD para os anos de 2022 e 2026, documento que determina as principais diretrizes de atuação do banco para os próximos anos e que não deverá sofrer modificações até o final do período. Contudo, em termos práticos, a escolha de Dilma para a presidência do NBD, em tese, não deve trazer grandes alterações no campo político dos símbolos que a presença da ex-presidente brasileira à frente da instituição pode desempenhar o papel de importância. Compete ressaltar que foi justamente da cúpula do BRICS de 2014, em Fortaleza, sob a presidência de Dilma Rousseff, que a criação do NBD foi anunciada, que por isso só ao invés de um capital simbólico significativo para a história da instituição. Em verdade, a iniciativa de criação do banco representou um movimento político único no aprimoramento da cooperação entre os países do BRICS, fornecendo uma estrutura alternativa liderada por economias de mercado emergentes dentro da governança financeira mundial. Não sem razão, a primeira estratégia geral do NBD já mencionava que o banco era uma expressão do crescente papel do BRICS e dos países em desenvolvimento na economia global, representando sua maior disposição em agir de forma independente dos tradicionais grandes centros do poder do sistema. Lê-se que aqui o G7, por sua vez, apesar de não pretender substituir propriamente os organismos de Bretton Woods, uma vez que cumpre a função distintas das do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o NBD, é um símbolo da satisfação do BRICS como a lentidão nas reformas dessa instituição, como o fato de que a tomada de decisão econômica internacional continua nas mãos de um grupo seleto de potências ocidentais. Em discurso na ONU no ano de 2014, por exemplo, a então presidente Dilma Rousseff já chamava atenção para o imperativo de eliminar a disparidade entre a crescente importância dos países em desenvolvimento na economia global, sua insuficiente representação, participação nos processos decisórios da instituição financeira internacionais. Tal posicionamento era reflexo de uma era da política externa brasileira em que os países, juntamente dos demais países do BRICS, empreendeu o esforço no sentido de melhorar sua posição no FMI, no Banco Mundial, indicando a intenção do Brasil em desempenhar o papel mais ativo no mundo. Sim, por mais que sob um olhar imediato a mudança de Marcos Trojo por Dilma, manifestante e simples desejo do governo Lula de se desfazer dos quadros políticos anteriores da administração de Jair Bolsonaro, e por mais que ela não venha a trazer grandes consequências para o funcionamento do NBD, há que se admitir que ela possui um significado político simbólico não negligenciável. Significado esse que tem a relação com o personagem de uma época em que o Brasil e o BRICS moviam-se em uníssono no sentido de ganhar cada vez mais a voz dentro do sistema. Se olharmos para o passado recente, portanto, seria possível dizer que a principal nuance política por trás da indicação de Dilma à presidência do NBD representa justamente isso, o símbolo da oposição anti-hegemônica do Brasil nas relações internacionais, porque não dizer do próprio BRICS. A opinião expressa neste artigo não pode coincidir com as da redação. O governo Macron eleva idade para a aposentadoria sem votação no parlamento e gera revolta nas ruas. O presidente francês Emmanuel Macron decidiu nesta quinta-feira, 16, acionar o artigo 49.3 da Constituição Francesa, que concede ao executivo do governo o privilégio de aprovar reformas previdenciárias sem votação parlamentar. A decisão de Macron, que aumentará a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos,
aconteceu hoje 16, poucos minutos antes da votação da medida marcada na Assembleia Nacional. A Câmara Baixa do Parlamento francês, de acordo com o canal francês 24, segundo a mídia, a medida fornece à oposição o direito de convocar imediatamente um voto de confiança e correr risco de inflamar ainda mais o movimento de protesto após meses de manifestação. O anúncio veio horas depois que o Senado e a Câmara Alta da França adotou o projeto de lei na manhã de hoje, 16, em uma nova votação de 193 a 114, uma contagem que era amplamente esperada, já que a maioria conservadora da Câmara Alta do Parlamento a favor de uma idade de aposentadoria maior. O Senado francês votou para aumentar a idade legal de aposentadoria de 62 anos para 64 anos. As graves gerais da França, por causa dessa política impopular, deveria ser notícias muito maiores nos Estados Unidos. Entretanto, o governo não tinha certeza dos números dos votos na Assembleia Nacional no fim da manhã do Palácio do Eliseu. Confirmou que invocaria o artigo 49.3 e coube à primeira-ministra francesa Elisabeth Borne anunciar a decisão. Por sua vez, o líder da extrema-direita Marine Le Pen afirmou que a primeira-ministra dos países deve renunciar porque suas ações são um tapa na democracia. Este é um fracasso, não vejo como pode continuar no cargo, tem que renunciar, disse Le Pen à BFM-TV após a reunião da Assembleia Nacional. A oposição reagiu com a fúria e a decisão de evitar a votação após semanas de debate sobre a legislação. Quando um presidente não tem maioria nos países, nem a maioria na Assembleia Nacional, ele deve retirar seu projeto de lei, disse o chefe do Partido Socialista, Olivier Faure, citado pela mídia. Nos últimos 10 dias, milhares de franceses foram às ruas e fizeram greve contra a reforma e a manobra de Macron, uma medida inédita na história recente da Europa Ocidental, onde a maioria dos países tem modelos de governo. Nos países parlamentares tem muita força do poder decisório sobre o executivo. Exercícios conjuntos da Irã, Rússia e China pode criar aliança equilibrando a OTAN, diz analista. A agência da notícia perguntou aos especialistas militar iraniano Mohammad Hassan quais são as implicações por trás dos exercícios navais conjuntos do Irã, Rússia e China no Mar Arábico. Anteriormente foi relatado que a fase ativa do exercício naval trilateral entre a Rússia e a China e o Irã com disparo de artilharia prática começa na quinta-feira 16. O exercício conjunto marítimo Belt 2023, Cinto de Segurança Marítima, ocorre nas águas do Mar Arábico próximo ao porto iraniano de Chabahar. Marinheiros dos 3 países vão praticar a liberação de um navio capturado, ajuda a navios em perigo e uma série de outras tarefas. Segundo especialistas, o Ocidente está realizando uma guerra mundial híbrida contra esses países. O Ocidente, ao criar aliança militar na Ásia Oriental e criar uma crise em Taiwan, procura limitar o poder naval da China e mudar o mapa geopolítico e geoeconômico por um lado, e por outro lado tenta enfraquecer o poderio da Rússia e do Irã, disse. De acordo com ele, em tal situação, a China e a Rússia e o Irã, que compartilham objetivos comuns, vão tomar medidas para fortalecer a base de defesa um dos outros, repelir ameaças potenciais e prevenir guerras através da construção de um poderio militar conjunto. Tais exercícios poderiam preparar o caminho para a formação de uma aliança de defesa militar dentro da Organização para a Cooperação de Xangai, SCO na sigla em inglês, envolvendo outros Estados-membros da organização como um contrapeso à Aliança Ocidental da OTAN, sugere o analista. Ele observa que, em termos de geografia militar, a área do exercício é um local muito sensível. Por um lado está presente a 5ª Frota da Marinha Norte-Americana, sendo uma zona de atividades do Comando Central dos Estados Unidos,
Eusitcom, tal como a colisão marítima Cabine Task Force, que inclui o Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Paquistão, Itália, Dinamarca e Estados Unidos. Por outro lado, os piratas e contrabandistas de drogas também se tornaram ativos na área, bem como grupos terroristas transacionais. Portanto, o Irã, a Rússia e a China estão bem posicionados para enfrentar as ameaças emergentes e apoiando em suas capacidades na área da diplomacia de defesa, ou seja, os exercícios militares conjuntos estabelecendo relação pacífica com as potências regionais, concluiu o especialista militar. Tim. Economia russa começa a se desenvolver de acordo com o novo modelo. Falando no Congresso da União Russa de Indústrias e Empresários, nesta quinta-feira 16, o presidente russo Vladimir Putin assinalou a oposição ativa construtiva da União, especialmente necessária atualmente. O presidente sublinhou que a Rússia enfrentou pela primeira vez desafios que nenhum outro país do mundo jamais enfrentou na história moderna. A queda da economia russa no verão, disse ele, teve a ver com as sanções, mas desde julho do ano passado o país vem experimentando um crescimento econômico. Isso é sempre importante, é claro, mas especialmente agora devido às circunstâncias bem conhecidas, quando a economia russa adquire uma qualidade fundamentalmente diferente, quando começa a se desenvolver de acordo com um novo modelo, como foi mencionado recentemente no discurso à Assembleia Federal, disse o presidente. Ele também declarou que o comércio externo da Rússia aumentou mais de 8% no ano passado. No total, o volume de negócios do comércio exterior da Rússia em 2022 aumentou 8,1% para 850 bilhões de dólares, 4.495 bilhões, incluindo exportações que aumentarão cerca de 20%, 19,9%, as importações que caíram cerca de 12%, 11,7%, disse Putin. Ele também observou que agora as oportunidades de negócio na Rússia são ainda maiores e se eles não forem aproveitados, as empresas que deixaram a Rússia vão querer regressar. Agora as oportunidades, as perspectivas de desenvolvimento e expansão dos negócios são ainda maiores e os empresários russos não devem perdê-las, ou então será tarde demais e algumas empresas que deixarão a Rússia vão querer voltar. A situação é única para muitas das nossas empresas e decisão de investimento oportunas. Hoje certamente a compensarão 100 vezes amanhã, disse Putin no evento. As autoridades russas vão apoiar as empresas responsáveis que não visem resultados ao curto prazo, mas sim o desenvolvimento estratégico, enfatizou o presidente russo. O Estado certamente apoiará em todos os sentidos os empresários responsáveis, aqueles que estão prontos a lutar por seus negócios e pelo bem-estar de suas equipes, as pessoas que trabalham pelo bem-estar de todos os cidadãos da Rússia. A Rússia ainda tem que resolver uma série de problemas sistêmicos relacionados à logística, finança e tecnologia, mas existem grandes oportunidades para praticamente qualquer esfera de atividade, observou Vladimir Putin. Presidente sírio Bashar al-Assad, Sputnik, Terceira Guerra Mundial já está em curso. Na quarta-feira 15, os presidentes russo sírio Vladimir Putin e Bashar al-Assad, respectivamente, se reuniram no Kremlin para discutir uma ampla gama de questão política e econômica. Sputnik foi a primeira mídia a falar com Assad imediatamente após suas negociações em Moscou. Em uma entrevista exclusiva, o líder da Síria falou sobre o reconhecimento de Damasco das novas fronteiras da Rússia como os terroristas que se ajuntaram conforme o resultado dos referendos sobre as perspectivas de expansão da presença militar russa no país, bem como sobre a Terceira Guerra Mundial, já que está em curso em prol do Ocidente. A expansão presença russa na Síria. O presidente sírio Bashar al-Assad chamou a expansão da presença militar da Rússia na República Árabe de uma boa ideia durante a entrevista. Segundo o presidente da República Árabe, na véspera dos lados russos,
O Síria, ao nível dos ministros da Defesa, discutiram questões de cooperação militar, mas o tópico específico das bases não foi levantado. Acreditamos que se a Rússia quer expandir bases ou aumentar seu número, é uma questão técnica ou logística se houver tal desejo. Acreditamos que a expansão da presença russa na Síria cai bem. Servirá essa ideia, declarou Assad em entrevista a Sputnik. Segundo Assad, os partidos têm uma visão comum sobre a questão das bases em termos políticos militares. Não costumamos declarar o tipo de cooperação será entre nós e a Rússia, porque é uma questão militar que sempre tem um tipo de sigilo normal, disse o líder sírio. Ao mesmo tempo, o líder sírio expressou confiança de que a presença militar da Rússia não deve ser temporária e limitada. A luta contra o terrorismo, falamos de equilíbrio internacional, a presença da Rússia na Síria tem um significado ligado ao equilíbrio de forças no mundo como um país localizado no Mediterrâneo, subiu ele. Reconhecimento de novas fronteiras russas. Durante a entrevista, Bashar al-Assad lembrou que Damasco reconhece as novas fronteiras da Rússia como os territórios que se juntaram conforme os resultados dos referentes República Popular de Donetsk, RPD, República Popular de Lugansk, RPL, e as regiões de Kherson e Zaporozhye. Ele ressaltou que a Síria reconheceu essa região antes de se ajuntarem à Rússia. Esta questão está clara para nós desde o início e não hesitaremos em nossa posição. O posicionamento da Síria é claro, ao mesmo tempo determinado. Estamos convencidos dessa questão, não apenas por amizade com a Rússia, mas também por se tratar desse território, disse o presidente sírio. A Terceira Guerra Mundial lançada pelo Ocidente. Também durante a conversa com Sputnik, o líder sírio tocou o conflito na Ucrânia. Ele declarou que o Ocidente coletivo lançou a Terceira Guerra Mundial, que travada pelos nazistas na Ucrânia, na forma de uma guerra por procuração por terroristas na Síria. Acredito que a Terceira Guerra Mundial está acontecendo, mas é diferente em forma. Quero dizer, guerras mundiais costumavam ser tradicionais. Os exércitos de várias nações reagiam contra vários outros. Agora essa situação existe, mas por causa das armas modernas, especialmente as armas nucleares, há um impedimento na guerra tradicional. Então as guerras vão na direção de guerras por procuração. Segundo ele, hoje Vladimir Zelensky está travando uma guerra em nome do Ocidente como seu exército composto de nazistas. O mesmo terroristas são exércitos agindo em nome do Ocidente na Síria e em outras regiões, acrescentou Assad. O povo da Síria apoia a Rússia na realização da operação militar especial na Ucrânia. Após a vitória da Federação da Rússia, o mundo se tornará mais seguro e calmo, declarou Bashar al-Assad. Colisão contra a hegemonia dos Estados Unidos. Uma colisão dos países é necessária para combater a hegemonia dos Estados Unidos no mundo. A Rússia e a China têm uma responsabilidade especial a respeito, disse o presidente sírio Bashar al-Assad na entrevista. Não podemos dizer que existe tal Estado que pode acabar com a agressão americana, que dura pelo menos 3 décadas, desde o colapso da União Soviética até mais desde a Guerra da Coreia, mas há um método diferente. Se estamos falando de atividades políticas, precisamos de uma colisão entre vários países. De acordo com ele, alguns países que podem contribuir para um mundo multipolar. A Rússia e a China têm uma responsabilidade considerável. Esse respeito a países do bloco BRICS, a outros países que começaram a se distanciar dos Estados Unidos e perder a fé em Washington, sentindo que os Estados Unidos são uma ameaça à estabilidade mundial, acrescentou o presidente sírio. Estados Unidos treinam terrorista na base militar do Al-Tanf. A liderança síria possui evidências de treinamento norte-americano de terrorista no território da base militar. O Al-Tanf disse em entrevista a Sputnik: somos diretamente confrontados com grupos terroristas perto da área de Al-Tanf. Claro, sabemos dos confrontos e dos detidos e de onde eles vieram. Al-Tanf é um campo terrorista, não tem outro propósito
que os Estados Unidos obtêm por estarem nesta área na coração do deserto. Não há dúvida de que eles têm campos terroristas, mas qual dezenas de milhares com suas famílias, disse Assad. De tempos em tempos, explicou o presidente da Síria, os terroristas são enviados para realizar atos terroristas contra o exército sírio. Temos certeza disso, a evidência está de fato lá, afirmou Assad. A base militar americana Al-Tanf está situada no sul da província da Síria, perto da fronteira com o Iraque e a Jordânia. Desde 2014, os Estados Unidos e seus aliados têm conduzido a Operação Resolução Inabalável contra Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e na Síria e no Iraque, enquanto no Iraque prestam assistência a pedido das autoridades do país na Síria. Operem sem permissão de Damasco. A relação Síria e Turquia. O presidente da República Árabe não evitou o tema das relações entre Síria e Turquia. Ele declarou que estava pronto para se encontrar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, somente após a retirada das tropas turcas da República Árabe. Quando ao encontro com Erdogan está relacionado com a realização de uma fase em que a Turquia estará pronta de forma clara e sem qualquer incerteza para completar a retirada dos militares turcos do território da Síria, como se ela estivesse antes da guerra na Síria. Esta é a única maneira de se encontrar com Erdogan, disse Assad. Segundo ele, a Turquia desempenhou um papel negativo na guerra da Síria, apoiando a organização que Damasco considera terrorista e levando suas tropas para o território sírio. Ele observou o importante papel da Rússia na manutenção de boas relações com os lados sírios e turco, e também disse que confiamos ao lado russo, que desempenhou o papel de intermediário para facilitar esses contatos. Acordo entre a Rússia e Síria. Após as negociações com o presidente russo, Assad relatou a assinatura de um acordo entre a Rússia e a Síria de cooperação econômica, projeto de investimento. Agora os projetos estão sob revisão e o acordo será assinado em algumas semanas. Cada projeto será avaliado separadamente posteriormente. Isso é a parte do mecanismo do monitoramento dos projetos. Durante as negociações em Moscou nos últimos dias, a Comissão Conjunta discutiu vários projetos, acrescentou, segundo Assad, esses projetos serão anunciados após a assinatura do acordo. O presidente sírio chamou as negociações sobre essa questão de uma nova etapa nas relações entre os dois países, observando que o trabalho sobre este acordo durou vários anos. Síria agradece a assistência humanitária e ajudou o exército da Rússia. No início de fevereiro, a Turquia e a Síria sofreram um terremoto desastroso. Somente na Síria, a catástrofe deixou mais de 8.000 mortos e 14,5 mil feridos. Para auxiliar o povo sírio, a agência escolheu 25 toneladas de ajuda humanitária e as entregou para a região síria afetada pelos terremotos devastadores. Durante a entrevista, Sputnik expressou seu apoio ao presidente Assad. Agradecia ao presidente Putin e ao governo russo pela ajuda, porque o governo russo começou a fazer isso. Desde as primeiras horas, o exército russo participou das operações de resgate e essa ajuda continua, enfatizou o presidente sírio. A Rússia não busca confronto com os Estados Unidos após incidente com drone no Mar Negro. Moscou não quer um confronto com os Estados Unidos após um incidente com drone que caiu no Mar Negro, declarou o representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Ela acrescentou que o importante é manter as linhas de comunicação abertas. A Rússia o faz. Não buscamos um confronto, somos a favor de uma cooperação pragmática em benefício dos povos de nossos países, mas ao mesmo tempo somos capazes de defender esses interesses, disse Maria Zakharova à imprensa. Na terça-feira 14, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a Força Aeroespacial detectou o drone norte-americano MQ-9 enquanto este se aproximava da península da Crimeia.
e se dirigia para a fronteira russa, violando o regime provisório de uso do espaço aéreo no Mar Negro, estabelecido em conexão com a Operação Militar Especial Russa na Ucrânia. Publicada de acordo com os padrões internacionais, as forças de defesa aérea levantaram os caças no ar para identificar o infrator, mas os aviões não usaram armas no ar e não fizeram contato com um veículo aéreo não tripulado, o AV na sigla em inglês. Retornaram com segurança ao campo de pouso e o drone caiu na água após uma manobra súbita. Por sua vez, do Comando Europeu dos Estados Unidos denunciaram que um avião do combate russo Su-27, durante uma interceptação insegura, pouco profissional, atingiu a hélice do drone MQ-9 que operava no espaço internacional sobre o Mar Negro. Ucrânia reconstruirá sistema de energia com apoio internacional, diz Empresa Nacional de Energia. Chefe da Empresa Nacional de Energia ucraniana, Ukrenergo, Vladimir Kruditsky, disse que o governo pretende descentralizar o sistema energético ucraniano através da construção de capacidade de geração e tenta não perder o momento do apoio internacional. Anteriormente, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia preparou quase 6.000 painéis solares para a Ucrânia do fabricante italiano Enel. Estou confiante de que a Ucrânia vai se tornar eventualmente um campo de teste para a introdução de novas tecnologias no setor de energia. Agora é muito importante não perder o momento em que praticamente todo mundo quer nos ajudar a reconstruir nosso sistema energético em um novo formato, disse Kruditsky para a mídia ucraniana. Ela observou que o governo vai levantar financiamento de forma transparente e utilizar para construir um novo sistema de energia. Segundo ele, o projeto piloto com 6.000 painéis solares contribuirá para a estratégia de descentralização do sistema de energia. O sistema energético da Ucrânia começou a enfrentar sérios problemas após as forças armadas russas começarem a atacar a infraestrutura ucraniana em 10 de outubro, depois do ataque terrorista à Ponte da Crimeia, que, segundo as autoridades russas, foi apoiado pelos serviços especiais ucranianos. Os ataques visaram instalações de energia e defesa militares de comunicação em todo o país. O primeiro-ministro ucraniano, Denis, disse que mais da metade das instalações de energia do país havia sido danificada. Em dezembro de 2022, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, disse que naquele momento era impossível restaurar completamente o sistema energético ucraniano. Israel teria aprovado licença de exportação para possível venda de sistema antidrones para Kiev. Israel aprovou as licenças de exportação para possível venda de sistema de interferência antidrone para a Ucrânia, informou a mídia dos Estados Unidos nesta quarta-feira 15, citando autoridades ucranianas e israelenses. A mídia americana indicou que foi a primeira vez desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia que Tel Aviv aprovou a licença da exportação de defesa para possível vendas de armas a Kiev. As licenças foram aprovadas para os fabricantes israelenses de sistema antidrone, Elbit e Rafael, disseram as autoridades à mídia. Especialistas com conhecimento do desenvolvimento observaram que a licença foi aprovada pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, e pelo ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, em meados de fevereiro, por ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para rever a política do país em relação ao conflito na Ucrânia. Cohen teria notificado o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre a aprovação das licenças durante a sua visita a Kiev em 15 de fevereiro. Um funcionário ucraniano disse à mídia que uma delegação do Ministério da Defesa ucraniana visitou Israel para obter informações sobre os sistemas, mas nenhum contrato foi assinado até agora. Foi relatado que o lado israelense propôs a Kiev adquirir seus drones, que usa o sistema de guerra eletrônica para bloquear e derrubar drones dentro de um alcance de cerca de 40
quilômetros podem ser implantados perto de usinas de energia e outros locais críticos para protegê-los de drone. A autoridade ucraniana declarou que o Ministério da Defesa da Ucrânia estava interessado na aquisição de sistema antidrone, mas acrescentou que estas foram consideradas menos críticos de que outras armas. O que realmente precisamos é que um sistema defensivo contra mísseis balísticos, disse ele à mídia. Um alto funcionário israelense disse à mídia que uma das razões pelas quais Israel aprovou as licenças seria possivelmente para ver como o sistema de defesa funciona contra o suposto drone iraniano que a Rússia foi acusada de usar na Ucrânia pelos meios de comunicação ocidentais. Os países ocidentais acusaram repetidamente o Teherã de fornecer drones de combate a Moscou para uso na operação especial da Rússia na Ucrânia. Moscou e Teherã têm negado repetidamente que a Rússia esteja adquirindo drones de ataque do Irã. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que no ano passado que o Irã parou de vender drones para a Rússia meses antes de estar a lançar a Operação Militar Especial em 24 de fevereiro de 2022. Rússia. Pedido de detenção de Putin do Tribunal Penal Internacional não tem importância para nós. Representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia desvalorizou a decisão devido ao país não ser Estado-membro nem do TPI e nem do Estatuto de Roma. As decisões do Tribunal Penal Internacional TPI sobre o mandato de prisão ao presidente russo Vladimir Putin e a infantil Maria Belova não tem efeito na Rússia, inclusive em termos legais, comentou Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores do país. A Câmara de Pré-Julgamento do TPI, cuja jurisdição a Rússia não reconhece, emitiu tal decisão nesta terça-feira 17 por acusação de que Moscou deporta crianças ucranianas. As decisões do Tribunal Penal Internacional não têm nenhum significado para nosso país, inclusive do ponto de vista legal, segundo ela. A Rússia não é a parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, não tem nenhuma obrigação sobre ela. A Rússia não está cooperando com este órgão. É possível a prescrição de prisão e emendas do Tribunal Internacional serão legalmente nulas para nós, sublinhou. Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, também não deu importância ao mandato de prisão. Achamos a própria formulação da questão ultrajante e inaceitável. A Rússia, como vários estados, não reconhece a jurisdição deste tribunal e, portanto, quaisquer decisão deste tipo são nulas e sem efeito para a Rússia do ponto de vista legal, explicou ele. União de Xi Jinping e Putin antes de Lula e a China. Dá peso à viagem MR chinês posta sob visita do Brasil. Mesmo encontrando Biden, Lula saiu sem acordo e teve uma recepção fria na Casa Branca. Do lado chinês, a tendência é capitalizar e fracar recepções e oferecer uma proposta acolhida, com os negócios à vista, como a viagem de Xi à Rússia antes da ida do brasileiro e temperatura geopolítica da visita de Lula se elevam, faltando menos de 2 semanas para a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a China. Conforme a data se aproxima, mais detalhes da viagem são revelados e demonstram que, do lado chinês, a expectativa é grande para receber o chefe de Estado brasileiro. De acordo com a coluna Jamil Chad no UOL, Pequim está preparando uma operação sedução e estão impressionando até mesmo diplomatas experientes. Para alguns deles, será uma viagem repleta de imagens, simbolismo e cenário cinematográfico. Para os mais de 240 políticos, diplomatas e empresários brasileiros. A investida chinesa também chega com intensidade após a visita de Lula à Casa Branca, na qual o mandatário não ganhou o tratamento que sua administração esperava por parte de Joe Biden, segundo a mídia.
Nos Estados Unidos, o presidente não foi homenageado em um jantar, almoço ou nem mesmo em uma recepção, tampouco houve uma coletiva de imprensa e conjunta, mas, acima de tudo, não houve anúncio de novos recursos para a Amazônia, e nem acordos assinados. Portanto, os chineses estariam ligados em capitalizar a secultura norte-americana com o Brasil. Ainda de acordo com a mídia, Pequim sabe que Lula vai defender em multipolaridade, o que a orientação do Itamaraty é de que não haverá aliança automática com ninguém. Junto a isso, os chineses estão conscientes que uma das estratégias do governo brasileiro é de fortalecer a relação com a Europa, América Latina, África e Oriente Médio, justamente para impedir que o mundo seja dividido entre duas áreas da influência homogênea China e Estados Unidos. Adicionalmente, a notícia agora pouco confirmada de que o presidente chinês Xi Jinping vai à Rússia na semana que vem para encontrar seu colega Vladimir Putin e levar a temperatura geopolítica da visita que Lula fará à China. Poucos dias depois, análise de Marcelo Ninio segundo o jornalista, a ideia do presidente brasileiro de criar um clube da paz para facilitar o fim do conflito poderá ser discutido em bases mais sólidas e realistas, em sintonia com as informações colhidas por X em suas conversas com Putin. Quase ao mesmo tempo em que se confirmava a viagem de X, buscou o porta-voz da diplomacia chinesa, Sun Ying, também anunciava oficialmente as datas da visita que o presidente Lula fará à China entre 26 e 31 de março. Nesta sexta-feira, 17, no Twitter, Lula postou em inglês e português que a visita do presidente Lula levará a nossa parceria no novo patamar. Na viagem de Lula a Pequim, alguns assuntos já foram ventilados que estarão na pauta, como o desenvolvimento do sexto satélite de programas de satélite de recursos terrestres CBRS entre Brasília e China. Estados Unidos mudaram a rota de voos de seus drones após incidente com MQ-9, segundo os dados do portal. Segundo a análise da Sputnik, os Estados Unidos mudaram as rotas de voo de suas aeronaves estratégicas global após o incidente da aeronave RAP que caiu no Mar Negro. A análise foi feita na base dos dados do portal Flight Radar 24. Segundo as informações, um dos drones estratégicos norte-americanos que realiza regularmente voos de reconhecimento de uma base na Cilícia para a área da Crimeia russa chegou hoje 17, mais uma vez ao espaço aéreo sobre o Mar Negro. Este foi o primeiro voo de um drone RQ-4 global sobre o Mar Negro, desde o incidente com o MQ-9 Reaper, e desta vez a rota do drone foi significativamente alterada. Hoje a distância da rota do drone do ponto mais ao sul da Crimeia aumentou significativamente, enquanto anteriormente, em média, estes veículos voavam a uma distância mínima de 80 a 100 km da península. Agora o drone passou pela costa sul da Crimeia, uma distância mínima de 150 km. O RQ-4 Global é um drone estratégico da classe de maiores dimensões. Tem uma envergadura da asa de até 40 metros. Dependendo da versão, tem um peso de decolagem de mais de 14 toneladas em uma altitude máxima de 20 km. Global é capaz de voar até 36 horas e tem um alcance de mais de 22.000 km. A aeronave está equipada com uma variedade de equipamentos de reconhecimento, inclusive radar, sistema de localização ótica e sensores infravermelhos. O MQ-9 Reaper é um drone de uma classe significativamente menor, com 25 metros de envergadura, peso máximo de 4,7 toneladas e autonomia de 27 horas. Reaper tem 11 vezes menos alcance do que o Global
cerca de 2.000 quilômetros. Este drone é capaz de carregar mísseis guiados. Tentativa do Fed de salvar bancos a qualquer custo pode não achar apoio nas autoridades dos Estados Unidos. A situação do sistema bancário dos Estados Unidos é atualmente difícil de prever, mas a tentativa da Reserva Federal dos Estados Unidos, Fed, de salvar os bancos a qualquer custo pode não encontrar apoio em várias autoridades, disse Sputnik. Diretor da Agência de Classificação Bancária, Ivan Uklein. De acordo com o Fed, o volume de empréstimos sobre o Programa Regular de Liquidez para a semana encerrada em 15 de março subiu para 152,82 bilhões, 802,55 bilhões, que um recorde para comparação na semana anterior. Esse número era de 4,58 bilhões, 24,8 bilhões. O recorde anterior de empréstimos sob este programa é de 111 bilhões, 583,54 bilhões, foi registrado durante a crise financeira de 2008. A situação é difícil de prever devido à ação do regulador no início de março, de acordo com a Reserva Federal dos Estados Unidos. A assistência financeira será fornecida na medida do necessário para o bom funcionamento do sistema bancário, mas tal abordagem para resgatar a qualquer custo que pode ter adversário suficiente em várias autoridades dos Estados Unidos, disse o especialista. Além disso, em caso de novos choques, as reações a outros segmentos do mercado financeiro pode sair do controle, portanto, vários cenários são possíveis, enfatizou Uklein. Também é relatado que os bancos arrecadaram 11,9 bilhões, 62,56 bilhões como parte do programa de financiamento ao prazo do banco BTFP, na sigla em inglês, lançado pelo Fed no último fim de semana, após o colapso do Silicon Valley Bank, SVB, na sigla em inglês. Os grandes volumes de demanda por empréstimo do Fed mostram que a tensão no sistema bancário persiste devido à saída de fundos dos depósitos de algumas das instituições, observa a agência Bloomberg. Em 10 de março, os reguladores estaduais da Califórnia fecharam o Silicon Valley Bank, CVB. Esta foi a maior quebra de um banco desde a crise financeira de 2008. A falência está associada a um aumento da taxa diretora do Federal Reserve Fed, o que levou a uma desvalorização de ativos nos balanços de muita instituição financeira. De acordo com a Cooperação Federal de Seguros de Depósito, FDIC, na sigla em inglês, as perdas acumuladas dos bancos no ano passado totalizaram 620 bilhões e 3,23 trilhões. Turquia iniciará processo de ratificação para adesão da Finlândia à OTAN, anuncia Erdogan. A Hungria também comunicou que vai começar o processo de ratificação de Helsinki, mas assim como Ankara, Budapeste não começará as negociações para a Suécia. Esta ficará para mais tarde. Na sexta-feira, 17, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o governo turco vai iniciar as tratativas para a ratificação da adesão da Finlândia à Aliança Atlântica. Decidimos iniciar no parlamento o processo de ratificação da solicitação da Finlândia para aderir ao OTAN, disse Erdogan em uma coletiva de imprensa conjunta com seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö. Ratificação do pedido provavelmente será concluída antes das eleições presidenciais na Turquia, marcadas para 14 de maio. Enviei uma nota à comissão parlamentar de lá, será encaminhada à Grande Assembleia Nacional. Espero que o processo de ratificação será concluído antes das eleições, afirmou Erdogan. Secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, apoiou a decisão turca, dizendo que isso fortalecerá a segurança da Finlândia e da Suécia e fortalecerá a segurança da OTAN. Espero que a Grande Assembleia Nacional Turca vote para ratificar o mais rápido possível. Entretanto, o presidente turco destacou que a Suécia, que também se
candidatou junto a Helsinki ainda vai depender de outras medidas tomadas por Estocolmo para iniciar seu processo. Fomos obrigados a considerar o pedido da Finlândia separadamente, já que não há manifestação de terrorismo como na Suécia. Continuaremos nosso diálogo com a Suécia com base nos princípios da aliança e nossa abordagem para a luta contra o terrorismo. Tudo dependerá de novas medidas tomadas por Estocolmo, afirmou Hungria. Outro país que iniciará a votação similar é a Hungria, não só para voltar à entrada da Finlândia na OTAN, mas também seguirá a decisão turca de deixar a votação para o Estado sueco. Mais tarde, anunciou o chefe do partido governista, Fidesz, Mate Kossis. Também nesta sexta-feira, 17, decidimos apoiar a adesão da Finlândia à OTAN e a votação parlamentar sobre esta questão será adiada para 27 de março e votaremos a favor por unanimidade do grupo parlamentar decidirá sobre a Suécia mais tarde, disse Kossis. General russo acredita que o drone caído pode ter feito o reconhecimento do gasoduto turco Stream. O drone norte-americano MQ-9, RAP caído no Mar Negro, sobrevoava a parte onde funciona o gasoduto turco Stream, corrente turca, disse o major-general aposentado russo Sergei Lipovoi. Segundo o militar, isto indiretamente pode indicar possíveis planos dos Estados Unidos para sabotar o gasoduto. Não foi coincidência que o drone estivesse naquela área, foi na área do gasoduto turco Stream, percorre o fundo do Mar Negro. Isso mostra mais uma vez que a América não está desistindo dos objetivos que perseguia no Mar Báltico, está agora perseguindo-os no Mar Negro, afirmou ele. Em sua análise, o reconhecimento de área de Turco Stream pode ser visto como uma nova evidência indireta do envolvimento dos Estados Unidos na explosão dos gasodutos Nord Stream, corrente do norte no Mar Báltico. Incidente com drone estadunidense. Na terça-feira, 14, o Comando Europeu, ELCON, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, declarou que um caça russo Su-27 teria alegadamente colidido com um drone MQ-9 norte-americano sobre o Mar Negro, que provocou a queda do drone em águas internacionais. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, na manhã de 14 de março, um drone MQ-9 com transporte desligado violou os limites da zona no regime temporário de uso do espaço aéreo sobre o Mar Negro. O drone estava voando em direção à fronteira da Rússia e a Rússia acionou caças para identificar o infrator. Devido à manobra brusca, o drone entrou em voo descontrolado, com perda de altitude, e acabou caindo na água. A entidade de defesa russa ressaltou que os caças russos não colidiram com o MQ-9 e não usaram armamentos de bordo, tendo retornado com segurança ao aeródromo. MD polonês sistemas HIMARS serão colocados na fronteira com a região russa de Kaliningrado. Varsóvia colocará seus primeiros sistemas lançadores múltiplos de foguetes HIMARS americanos perto da fronteira com a região de Kaliningrado, declarou o ministro da Defesa polonês Mariusz Błaszczak, falando na cerimônia solene de aceitação do juramento militar por soldados do exército polonês. Ainda neste ano, o sistema lançadores múltiplos de foguetes HIMARS dos Estados Unidos serão colocados em serviços da 16ª Divisão Mecanizada de Síria. Błaszczak especificou que esses sistemas foram encomendados em 2019. Ele lembrou que o Congresso dos Estados Unidos aprovou a aplicação da Polônia para obter 500 lançadores múltiplos de foguetes HIMARS. O ministro ressaltou que os Estados Unidos haviam transferido sistemas lançadores múltiplos de foguetes semelhantes para Kiev. Segundo ele, é muito importante que o exército polonês tenha uma arma que tenha sido comprovada na frente, tenha se mostrado muito bem sucedida nas mãos dos ucranianos. A Rússia já havia enviado uma nota à Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN a propósito dos
carregamentos de armas para a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que os países da Aliança Atlântica brincam com fogo ao fornecer armas para a Ucrânia. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, referiu que bombar uma Ucrânia com armas ocidentes terá um efeito negativo. Se os Estados Unidos encontrarem uma razão para justificar a invasão do México, eles o farão, diz analista. Na semana passada, líderes republicanos pediram intervenção militar dos Estados Unidos no México e indicaram que o país pode ser visto como um inimigo de Washington, mas a ideia sairia do papel para a realidade. A Sputnik ouviu 2 cientistas políticos para saber. Depois que 4 americanos foram sequestrados na cidade fronteiriça mexicana de Matamoros, os 2 dos 4 foram mortos junto a um civil mexicano. Como resultado da operação, segundo o AP News, lideranças republicanas começaram a pedir intervenção militar no México. Entretanto, de acordo com as autoridades mexicanas, 3 desses 4 já haviam sido processados em seu próprio país por delitos relacionados às drogas, incluindo tráfico e fabricação de entorpecentes. Em seguida, o senador republicano Lindsey Graham prometeu apresentar um projeto de lei para declarar os quartéis de drogas mexicanos como organização terrorista estrangeira, segundo o NBC News. Se você continuar a dar abrigo seguro aos traficantes de drogas, então você é um inimigo dos Estados Unidos. Se você não se arrumar, nós vamos limpá-lo para você, disse Graham, acrescentando que era hora de colocar o México em alerta. O congressista Dan divulgou uma mensagem em espanhol no Twitter perguntando ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por que ele se opõe a uma proposta que o congressista apresentou em janeiro autorizando a força militar contra quartéis de drogas no México. López Obrador respondeu às declarações norte-americanas dizendo que as propostas são uma grande ameaça à soberania mexicana, que não vamos permitir que nenhum governo estrangeiro intervenha em nosso território, muito menos que as forças armadas de um governo intervenham. O que pensam esses covardes interventores ou arrogantes? México é respeitado, disse o presidente. Para a doutora mexicana em ciências políticas, Adriana Baez, entrevista a Sputnik, embora a possibilidade de uma intervenção de Washington no México parece algo do século passado. A verdade é que os Estados Unidos têm uma longa escola de intervencionismo que bem poderia ser aplicado em território mexicano, caso a circunstância se estabelece. Seria um caso extremo e vejo como muito remoto, mas já vimos nos Estados Unidos, eles são capazes de tudo. Eles encontraram um motivo que justifique uma invasão. Eles farão, avaliou Baez, apontando que López Obrador deve levar mais a sério esse discurso republicano, uma vez que aos poucos ele encontra o espaço na direita americana. A doutora completamente que López Obrador é muito espirituoso nas suas declarações. Eu acho que ele deveria levar as coisas com mais prudência e urgente. A mesma opinião de Baez também é compartilhada pelo cientista político César Morales Oyarvide, também ouvido pelo Sputnik, qual alertou que existe risco das propostas republicanas ganharem força entre os americanos e se tornarem promessa de campanha no próximo ano eleitoral, assim como o muro de fronteira proposto pelo ex-presidente Donald Trump. O muro de Trump, pelo menos materialmente, não foi construído, mas de fato estava lá. Ali está a influência de Trump e do governo norte-americano na política migratória do México diante da América Central. Esse componente xenofóbo é violento da supremacia branca contra os imigrantes, não só latino-americanos, mas especialmente latino-americanos,
e mexicanos nos Estados Unidos, ou seja, apesar dessa invasão física não se concretizar, seus efeitos de sua ideia permeia o discurso e as consequências chegaram a uma forma ou de outra, considerou. As reivindicações dos congressistas também acontecem devido ao aumento significativo de mortes relacionadas à overdose de fentanil, opioide, que em 2021 matou cerca de 71 americanos, segundo os dados de Washington. Ao contestar os políticos estadunidenses, Lopes Obrador também perguntou por que vocês não olham para o seu grave problema de composição social atenua o consumo de drogas, disse o presidente em uma coletiva de imprensa. Segundo o estudo da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o país onde mais se consumiu cocaína no mundo em 2022 é os Estados Unidos, com 4 milhões de consumidores. Os estadunidenses são seguidos pelo Brasil, 2,8 milhões, os demais países sul-americanos, 2,4 milhões, Reino Unido, 1,1 milhão, Espanha, 0,8 milhão, Canadá, 0,5 milhões, de acordo com os dados do Relatório Nacional de Álcool e Drogas da Unifesp, citado pelo portal Terra. Putin, segurança da Crimeia e de Sevastopol é prioritária. Faremos tudo para combater ameaças. O presidente russo destacou nesta sexta-feira, 17, a segurança da península da Crimeia como prioritária em meio às ameaças do exterior. As questões de segurança são uma prioridade para a Crimeia e a cidade de Sevastopol. Tudo será feito para deter todas as ameaças, disse Vladimir Putin, presidente da Rússia. É óbvio que as questões de segurança são uma prioridade para a Crimeia e Sevastopol, especialmente hoje, faremos tudo para acabar com quaisquer ameaça. É claro, apesar de todos os desafios e dificuldades, resolveremos de forma consistente, sistêmica, as tarefas do desenvolvimento socioeconômico acelerado da Crimeia de Sevastopol, assinalou na sexta-feira 17. Putin, durante uma reunião sobre o desenvolvimento socioeconômico da Crimeia de Sevastopol. O alto responsável também parabenizou os crimeanos e todos os russos pelo dia da reunificação da Crimeia com a Rússia de 18 de março, observando que há 9 anos os habitantes da península e de sua cidade de Sevastopol tomaram sua escolha final histórica. Mas primeiro, é claro, gostaria de parabenizar os crimeanos e os residentes de Sevastopol, todos os cidadãos do nosso país, pelo próximo dia da reunificação da Crimeia com a Rússia. 9 anos atrás, os moradores da Crimeia e de Sevastopol fizeram sua escolha final. A história para mais uma vez, para sempre, fazer parte de nosso grande país unido, sublinhou. Ao mesmo tempo, Putin instou que a necessidade de atrair investidores para a Crimeia. É claro, precisamos continuar dando a este segmento de negócio doméstico mais séria atenção, geralmente ao encontro dos investidores, está em contato direto com eles, responde às solicitação e proposta dada a sua vontade de trabalhar em condições bastante difíceis de restrições internas. Estabeleci a tarefa de aumentar seriamente o influxo e os investimentos privados para criar condições mais confortáveis e convenientes para as empresas que querem trabalhar na Crimeia. E em Sevastopol muito tem sido feito nesta direção. O marco regulatório está sendo atualizado, várias barreiras e exigências excessivas têm sido reduzidas, disse Putin. Ele referiu que na República da Crimeia estão sendo realizados mais de 350 projetos de investimento de um valor total de cerca de 667 bilhões de rublos, 45,68 bilhões. Transferência de tecnologias hipersônicas a verdadeiros parceiros da Rússia é possível, diz a empresa. A corporação russa Armamentos de Mísseis Táticos, QTRB, na sigla em russo,
não descarta a possibilidade de transferência no futuro de tecnologia hipersônica para países amigáveis em caso de uma decisão política apropriada, disse Sputnik, vice-diretor-geral da corporação, Konstantin Biriulen. A questão é como estamos dispostos a transferir essas novas tecnologias para nossos amigos, para aqueles que são nossos amigos e que não são quaisquer parceiros, mas verdadeiros parceiros, disse o representante da empresa. Trata-se de uma decisão política. Se essa decisão for tomada, acho que encontraremos uma maneira de transferir essas tecnologias, acrescentou ele, respondendo a uma pergunta relevante. Vice-diretor-geral citou como exemplo a empresa conjunta russo-indiana de desenvolvimento e produção de uma família de mísseis hipersônicos. De acordo com Biriulen, os parceiros indianos estão profundamente envolvidos nesse tema. Eles têm seu próprio programa que é acordado conosco. Este programa está sendo implementado, disse Biriulen. Em 2022, o co-diretor do empreendimento conjunto, Alexander Maskchev, informou que a criação de um míssil hipersônico BrahMos pode ser esperados nos períodos de 2027 e 2028. Anteriormente, o senador norte-americano Roger Wicker disse que os Estados Unidos não têm proteção contra as novas armas nucleares submarinas e mísseis de cruzeiro da Rússia. Kremlin. Fornecimento de caças poloneses a Kiev causará mais problemas para os ucranianos. O fornecimento de aeronave de combate à Ucrânia por países do Ocidente, incluindo a Polônia, aumenta seu envolvimento direto no conflito, mas não pode influenciar o resultado da operação especial russa e causará problemas adicionais para os próprios ucranianos, disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov. Anteriormente, o presidente polonês Andrzej Duda disse que a Ucrânia receberá os primeiros 4 caças MiG-29 da Varsóvia nos próximos dias. Além disso, na sexta-feira, 17, o governo eslovaco aprovou a transferência de caça MiG-29 para a Ucrânia. É claro que o fornecimento deste equipamento, como temos dito repetidamente, que não pode afetar o resultado da operação militar especial, mas pode deixar desgraças adicionais para a própria Ucrânia, para o povo ucraniano, disse Peskov. De acordo com o porta-voz presidente russo, este é um exemplo como vários Estados-membros da Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN, incluindo a Polônia, estão aumentando seu envolvimento direto no conflito. Entretanto, Peskov ressaltou que todo esse equipamento estaria sujeito à destruição durante a operação militar especial. Anteriormente, em uma entrevista, Sky News, líder polonês, apelou à OTAN para fornecer jatos modernos à Ucrânia em algum momento no futuro, mas disse que os MG mais antigos poderiam ser enviados. Anteriormente, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a entrega de aeronaves da OTAN e à Ucrânia e sua manutenção no território da aliança significará uma entrada direta da aliança militar na guerra contra a Rússia. Além disso, a Rússia já remeteu uma nota aos países da OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, notou que a entrega massiva de armas à Ucrânia não contribuiu para o sucesso de futuras negociações russo-ucranianas e terá, pelo contrário, um efeito negativo. A Índia anuncia aquisição de mísseis, helicópteros e outros armamentos no valor de quase 45 bilhões. Nova Delhi aprovou a compra de diversos armamentos, principalmente para a Marinha, mas também para a Força Aérea, Exército, entre eles 200 mísseis supersônicos BrahMos. A Índia aprovou na quinta-feira 16 a compra de mísseis, helicópteros, peças de artilharia e sistema de guerra eletrônico no valor de 705 bilhões de rúpias indianas,
e 44,68 bilhões, informou a agência britânica Reuters, citando o ministro da Defesa do país. Assim, o Conselho de Aquisição de Defesa, DAC, na sigla em inglês, principal órgão governamental para aprovação de grandes aquisições de capital para os militares indianos, aprovou as encomendas todas feitas a empresas indianas em linha com a política do premier Narendra Modi de impulsionar a produção interna de defesa. O grande foco no recente aumento é a Marinha, que foi responsável por projetos no valor de 560 bilhões de rúpias indianas, 35,49 bilhões em meio às preocupações da Índia com uma atividade chinesa no Oceano Índico. A lista de itens aprovou incluir 200 mísseis supersônicos BrahMos adicionais que têm alcance de cerca de 300 quilômetros usados nos 3 ramos militares do país, que foram desenvolvidos conjuntamente pela Índia e pela Rússia. Outros armamentos incluem 50 helicópteros utilitários, sistema de guerra eletrônico para a Marinha e um inédito para a Índia, motor marítimo a diesel. Quanto à Força Aérea, foi aprovada a proposta de uma arma de longo alcance para ser usada pelo caça Sukhoi 30 MKI. Já o Exército conseguiu poder adquirir 307 peças de artilharia de calibre 155 mm 52, juntamente com veículos de alta mobilidade e veículos rebocadores. China corta depósito compulsório em busca de impulsionar a economia, relata Bloomberg. A relatora diz que o Banco Central da China reduziu a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter em reserva, tentando estimular a economia à medida que se recupera gradualmente das restrições pandêmicas de uma retração no mercado imobiliário. Bloomberg cita um comunicado na sexta-feira 17 do Banco Popular da China, PBOC, na sigla em inglês, dizendo que o Banco Central reduziu em 0,25 ponto percentual o depósito compulsório para quase todos os bancos a partir de 27 de março. O PBOC já reduziu pela última vez em dezembro o depósito compulsório da mesma magnitude. De acordo com os dados oficiais publicados nesta semana, a atividade econômica recuperou nos 2 primeiros meses do ano, embora o crescimento da produção industrial não tenha sido tão forte quanto os analistas esperavam e o desemprego tenha aumentado. Em meio a esta decisão do Banco Central Chinês, o yuan subiu 0,6% para 6,88 por dólar no mercado interno. O governo estabeleceu uma meta de crescimento do produto interno bruto bastante restrita de cerca de 5% para este ano, assumindo não aplicará estímulos monetários fiscais significativos. Chefe do PBOC, Yi Gang, que recentemente retornou ao seu cargo, sinalizou que a política monetária vai permanecer estável, dizendo que as taxas de juros são aceitáveis. O artigo diz que o banco afirmou na sexta-feira 17 que visa manter uma liquidez razoável e suficiente e manter a taxa de crescimento da oferta de dinheiro da linha como crescimento econômico nominal. A usina nuclear dos Estados Unidos admite vazamento radioativo de água contaminada. Nesta quinta-feira 16, a empresa Xcel Energia anunciou que foi detectado vazamento de mais de 1,5 milhões de litros de água contaminada com trítio, elemento radioativo, na usina nuclear de Monticello, região próxima à cidade de Minneapolis, no norte dos Estados Unidos. A Agência de Controle de Poluição de Minnesota, MPCA, na sigla em inglês, declarou que cerca de 400 mil galões de água com trítio vazaram a partir de um cano quebrado na instalação. Saibamos que havia uma presença de trítio em um posto de monitoramento. No entanto, a Xcel ainda não havia identificado a fonte do vazamento em sua localização, disse o porta-voz MPCA, Michael, em um comunicado à mídia americana.
Autoridades locais indicaram que o vazamento não representa perigo para a saúde e segurança da comunidade local ou para o meio ambiente, o que ele não chegou ao rio Mississippi, nem às fontes de água potável. As estações de Minnesota ficam a cerca de 35 milhas em montante do rio, que fornece 23% da água potável do país. O acidente foi descoberto ainda em novembro de 2022, mas é relatado que a agência só divulgou agora porque as autoridades queriam primeiro obter conhecimento adicional sobre a situação antes de informar o público. Agora que temos todas as informações sobre onde o vazamento ocorreu, quanto foi liberado mais as águas subterrâneas e que as águas subterrâneas contaminadas se moveram além do local original, estamos compartilhando essas informações. A substância radioativa trítio de ocorrência natural é considerada uma fonte relativamente fraca de radiação beta, mas ainda apresenta risco à saúde se instalada em grande quantidade de acordo com a Comissão Reguladora Nuclear. Trítio não viaja muito e não pode penetrar na pele. É um comunicado emitido pelos funcionários do Departamento de Saúde de Minnesota conseguiu recuperar cerca de 20% da contaminação através de poço de extrações com água contaminada sendo regularmente bombardeada nas águas subterrâneas. A Shell está considerado construir tanques de armazenamento acima do solo para conter qualquer água poluída que as autoridades consigam recuperar do local. No entanto, essa iniciativa pode levar mais de um ano. Os dois, o projeto deve primeiro ser liberado pelos reguladores estaduais. O estado Marmota alberga das usinas nucleares e não é estranho derramamentos da variedade radioativa. Na verdade, sua usina de Monticello relatou vazamentos anteriormente em 1981 e 2009. Boris Johnson é reeleito candidato do Partido Conservador Britânico para próximas eleições gerais. Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, foi reeleito candidato do Partido Conservador no distrito eleitorais de Uxbridge, South Ruislip, para concorrer às próximas eleições gerais, apesar da investigação em andamento sobre escândalos de Partygate, disse o porta-voz de Johnson na sexta-feira 17. Hoje à noite, o Comitê de Seleção de Uxbridge, South Ruislip, adotou Boris Johnson como nosso candidato parlamentar, disse o porta-voz à Sky News. No final de junho de 2022, o Comitê de Privilégios disse que estavam procurando testemunhas evidenciais para ajudar a estabelecer se Johnson havia enganado o parlamento em Street durante os isolamentos da Covid-19. Enquanto estava no cargo em 3 de março, a comissão publicou um relatório preliminar detalhado tais casos. Johnson pode ser suspenso da Câmara dos Comuns por 10 dias se for aprovado que ele enganou o parlamento. A suspensão pode servir de justificação para a apresentação de uma petição para retirar o seu mandato parlamentar. A próxima eleição geral no Reino Unido deve ocorrer até janeiro de 2025. O escândalo surgiu depois que foram reconhecidos vários encontros sociais realizados na sede do governo de Johnson ao longo de 2020 e 2021, ignorando as regras de distanciamento social da Covid-19. A situação foi agravada pelos relatos de que mais das fastas foram realizadas em 16 de abril de 2021, na véspera do funeral do príncipe Philip, quando o Reino Unido ainda mantinha restrições à Covid-19. Estava em luto nacional. Johnson mais tarde pediu desculpas e disse que tinha pago a multa emitida pela Polícia Metropolitana de Londres. Lava Jato completa 9 anos com pedido tragicômico para afastar novo juiz de Curitiba, diz advogado. Comemoração de 9 anos da Lava Jato
incluir o pedido de deputado federal Dalto Delagnol Podemos Pará, para afastar o atual juiz de Curitiba, Eduardo Apio. O juiz é acusado de ser lulista e virou alvo até do condenado Eduardo Cunha, que prefere ver Apio desempregado a abrir mão de seus 2 carros de luxo, Porsche Cayenne. Nesta sexta-feira, 17, a instauração da Operação Lava Jato completa 9 anos. Criada para investigar irregularidades na Petrobras, seus processos deixaram legado controverso não só na política, mas também na economia brasileira. Após diversos arquivamentos e vazamentos de mensagens comprometedoras entre juízes e procuradores, nova polêmica da Operação Lava Jato gira em torno do atual juiz da 23ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio, empossado em fevereiro deste ano. Grupo de políticos associados à direita apresentaram solicitação ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para afastar o juiz da chefia da relatoria dos processos da Operação Lava Jato, liderados pelo ex-procurador, agora deputado federal Dalto Delagnol Podemos Pará. O grupo alega que Apio e lulista portanto, não deveria estar a cargo do que restou na operação em Curitiba. Para o advogado e autor do livro Geopolítica de Intervenção sobre a participação dos Estados Unidos na Operação Lava Jato, Fernando Augusto Fernandes, a petição de Delagnol tragicômica. Delagnol só não foi punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, após vazamentos que comprovam o abuso de seu cargo de procurador porque ele se apresentou, disse Fernanda Sputnik Brasil. Para o advogado Delagnol, deve sua eleição e deputado federal ao uso político de seu cargo de procurador, que vedado pela lei nacional. A solicitação de Delagnol citada uma doação de campanha feita pelo juiz Apio, a campanha de Lula no valor de 13 e sua opção por usar a assinatura eletrônica Lula 22 em sistema processual eletrônico da Justiça Federal. Além disso, em entrevista ao portal UOL concedida em fevereiro, o juiz Apio afirmou que Lula é inocente das acusações de corrupções feitas contra ele durante a Operação Lava Jato. O juiz Apio se manifestou sobre a inocência de Lula após esta inocência estar declarada e transitada em julgado por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, considerou Fernandes. Portanto, não se trata de uma manifestação política, mas uma referência a uma decisão da Suprema Corte Brasileira. Além de Delagnol, outros políticos da direita assinam a petição, como Kim Kataguiri, da União São Paulo, Luiz Philips, de Orleans, Bragança, PL São Paulo, Adriana Ventura, Novo São Paulo, Maurício Marco, Podemos, Rio Grande do Sul. O pedido tem caráter exclusivamente político, sem nenhuma condição jurídica do afastamento do juiz. Qualquer petição precisa de uma análise de viabilidade jurídica, assim pode ser prontamente arquivada, considerou Fernandes. A tendência absoluta é o arquivamento. A CNJ ainda recebeu pedidos de instauração de processo disciplinar contra Apio, apresentado no início de março pelo senador Flávio Bolsonaro, PL de São Paulo. Logo depois, a procuradora do Ministério Público Federal do Paraná, Carolina Bonfandini de Sá, entrou com pedido de suspeição do juiz. Ataques de Apio também estão ganhando as redes sociais. O ex-deputado Eduardo Cunha atacou o juiz após este determinar a devolução de 6 de seus carros de luxo, incluindo 2 Porsches Cayenne. Anteriormente, decisão do então juiz Sérgio Moro havia permitido que a família Cunha ficasse com os veículos, conforme reportou Carta Capital. O desembargador Marcelo Malucelli, do TRF4, aderiu liminar revogando a decisão absurda do juiz Lula 22, que quis me criar constrangimento público com uma história de entregar de carros. Agora meus advogados vão entrar pedindo a suspeição dele em tudo com relação a mim, escreveu Eduardo Cunha na rede social no dia 14 de março.
revestida contra Apio está sendo acompanhada de uma mobilização de grupos de advogados que saem em sua defesa. Influente grupo de juristas prerrogativos publicado carta no dia 10 de março, manifestando perplexidade com as solicitações realizadas contra o novo juiz de Curitiba. Sem nenhum processo julgado até o momento, o juiz Eduardo Apio já é vítima de lafare, com a representação junto ao CNJ de pedido de afastamento, impedimento e suspensão versa carta da prerrogativa. Muitos ainda se perguntam se a Operação Lava Jato ainda existe de fato, uma vez que o então presidente Jair Bolsonaro encerrou as investigações em 2020, declarando que eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. A Operação Lava Jato acabou, o grupo especial do Ministério Público já foi dissolvido pelo Procurador-Geral quando ele não renovou a força-tarefa, esclareceu Fernandes, que ainda existe a vara na qual os processos tramitaram em razão da mídia. Ainda chamam vulgarmente os processos que tramitam na vara de Lava Jato. Considera a medida do ex-presidente a comemoração dos 9 anos da Lava Jato e, na verdade, uma celebração póstuma. No entanto, ainda que enterrada por Bolsonaro, a Operação Lava Jato segue assombrando os guardiões das fronteiras entre as esferas política e jurídica no Brasil. Nesta sexta-feira, 17, a instalação da Operação Lava Jato completa 9 anos, com 2 de seus principais atores, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, com cadeiras no Congresso Brasileiro. Os 9 anos também são marcados pelos pedidos de afastamento e suspeição do atual juiz responsável pelo processo da Operação Eduardo Apio. MR China. Relações sino-russas se baseiam nos princípios de não alinhamento e não confrontação. As relações sino-russas são baseadas nos princípios de não alinhamento e não direcionamento contra terceiros. O desenvolvimento delas beneficiaria todo o mundo, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Wang Wenbin na sexta-feira, 17. O presidente chinês Xi Jinping visitará a Rússia dia 20 e 22 de março. O convite do presidente russo Vladimir Putin e os líderes discutiram o desenvolvimento da parceria entre a Rússia e a China, disse o serviço de imprensa do Kremlin hoje. Os dois países sempre se mantiveram em um novo tipo de relação entre as grandes potências, envolvendo parceria em vez de união, de blocos, diálogo em vez de confrontação, envolvendo respeito mútuo, coexistente, pacífica e cooperação mutuamente benéfica, disse o diplomata. Recentemente, o embaixador da China de Moscou, Zhang Yi, disse que a Rússia e a China trabalham de mãos dadas, ombro a ombro, resistindo às investidas dos inimigos. As relações sino-russas se baseiam nos princípios de não alinhamento, na confrontação e não direcionamento contra terceiros, concluiu ele. Posteriormente, Li Hongtao, que é o reitor da Faculdade de Política Internacional do Instituto de Ciências Políticas e Direito da Universidade de Jinan, disse em entrevista a Sputnik que as relações sino-russas envolvem não só os dois países, mas também têm a ver com a paz e estabilidade ao redor. Junto à Rússia e China, podem promover multipolaridade e democratização das relações estatais. Doença infecciosa desconhecida é detectada na Tanzânia. 5 infectados já morreram. Uma doença infecciosa desconhecida foi detectada no noroeste da Tanzânia e 5 pessoas infectadas já morreram, informou a edição local. Citando o Ministério da Saúde do país, o Ministério da Saúde emitiu um aviso sobre uma doença desconhecida da qual até agora morreram 5 pessoas na cidade de Bukoba, disse a publicação no Twitter. De acordo com o jornal, a doença desconhecida foi detectada em 7 pessoas. Aqueles que adoeceram sofrem de febre, vômitos, sangramentos e insuficiência hepática. O jornal diz que a doença é infecciosa e que já foram retiradas amostras dos corpos dos falecidos para determinar o tipo de doença. Uma equipe de resposta rápida foi enviada para as áreas afetadas, informa a mídia. Em julho de 2022, a mesma publicação relatou outro surto de uma doença desconhecida. Na época, o presidente
tanzaniana Samia Suluhu Hassan disse que a doença estava ligada a problemas ambientais. Em sua opinião, algumas espécies de animais selvagens que foram forçados a habitar perto dos seres humanos poderiam ser os vetores da doença. Ante crise ucraniana, o mundo está ameaçado por um novo conflito pelos recursos, alerta analista. No contexto da crise ucraniana, das ações dos países ocidentais que restringiram o fornecimento de combustível russo ao mundo está ameaçado por um novo conflito sobre recursos, declarou o jornal japonês Mainichi Shimbun, comparando a situação atual com uma crise do combustível após a guerra árabe-israelense de 1973, que aumentou muito os preços do petróleo. Os autores e especialistas entrevistados pelo jornal concluíram que o mundo precisava de cooperação em áreas de importância para todos os países. No futuro, Europa, os Estados Unidos e Japão competiram por recursos escassos e produtos agrícolas. Em outras palavras, está diretamente relacionada à segurança econômica, disse Takahiro Suzuki, consultor em estratégia de gestão, ao jornalista. Outro especialista, diretor do Instituto de Economia e Energia, Ken Koyama, também observou que a fragmentação global do mercado energético pode levar a novos picos de preço. Eu acho que a lição a ser tirada dessas duas crises, uma há 50 anos e a outra agora, que a cooperação internacional deve ser mantida. Esqueça isso, vamos enfrentar sérias consequências, declarou Koyama. Anteriormente, ministro de Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, afirmou que a política implementada pelo Ocidente de limitação do preço ao petróleo russo faz crescer o risco no mercado petrolífero e provoca incerteza de um momento em que a estabilidade é necessária. Uma política semelhante inevitavelmente fará aumentar a instabilidade e a volatilidade do mercado, bem como afetará negativamente a indústria do petróleo, concluiu Bin Salman. Em 5 de dezembro de 2022, entraram em vigor as sanções ocidentais contra o petróleo russo e a União Europeia parou de aceitar o petróleo transportado por via marítima, e os países do G7, a Austrália e a União Europeia, impuseram um teto de preço 60 por barril ao petróleo russo transportado por mar, proibindo as empresas internacionais de transportarem e fazerem seguros as cargas de petróleo que superam esse limite. A Ucrânia planeja iniciar a produção de combustível nuclear, informa o Ministério da Energia. A Ucrânia planeja começar a produzir combustível nuclear para substituir o combustível russo, informou o Ministério da Energia da Ucrânia nas redes sociais. De acordo com o plano do Ministério, Energoatom planeja estabelecer sua própria linha de produção de combustível nuclear dentro de 3 anos, disse o Ministério. Segundo a entidade, a Ucrânia já iniciou a fabricação de componentes das unidades de combustíveis da série VVER-1000, reator de água pressurizada, com planos de produzir futuramente combustível para as unidades VVER-440. O projeto está sendo implantado pela empresa ucraniana Energoatom no âmbito da cooperação com a empresa americana. No futuro, da Ucrânia poderá se tornar um fornecedor de combustível nuclear para a República Tcheca e Eslováquia, Finlândia, Bulgária, que, segundo o Ministério ucraniano, pode vir também fazer tal transição. Anteriormente, o jornal escreveu que, apesar das alegações dos países europeus de que estão abandonando a cooperação energética com a Rússia, isso não é tão fácil quanto parece. O embaixador da China seguirá reforçando parceria estratégica ombro a ombro com a Rússia. A China continuará melhorando sua parceria estratégica ombro a ombro com a Rússia e, junto com ele, promovendo os princípios de um mundo multipolar, declarou em entrevista Sputnik. Embaixador da China em Moscou, Zhang Anyu. A China continuará daqui em diante construindo uma cooperação estratégica, ombro a ombro com a Rússia,
promovendo ela os princípios de multipolaridade do mundo, democratização das relações internacionais e fornecendo garantias confiáveis para o equilíbrio estratégico global, estabilidade, disse o diplomata. O mundo está tumultuado. Hoje em dia, entretanto, quanto mais instável é o mundo, mais confiantes são as relações sino-russa, sob a liderança estratégica do chefe dos dois países, China e Rússia, seguiram com sucesso a caminho da confiança estratégica e da convivência amigável e de boa vizinhança entre as grandes potências, criando um novo tipo de modelo de relações internacionais, acrescentou Han Yun. O embaixador ressaltou que a relação sino-russa são baseadas no princípio de não alinhamento aos blocos, de não oposição, não são dirigidas contra países terceiros. Falando sobre a cooperação, o embaixador chinês disse que Pequim pretende construir uma Rússia no setor de energia, reforçando a segurança energética internacional e estabilidade das cadeias de produção. China pretende construir a parceria mais estreita com a Rússia no ramo de energia para reforçar em conjunto segurança energética internacional e a estabilidade das cadeias de produção de abastecimento a fim de uma contribuição positiva para a manutenção da segurança energética global, disse Zhang Huiyin. Kremlin informou nesta terça-feira, 17, que o líder chinês Xi Jinping realizará uma visita de Estado à Rússia de 20 e 22 de março do convite de Vladimir Putin. Descoberto passado ritual dos antigos mutátiles no noroeste da Arábia Saudita. Mutátiles são monumentos de pedra de período neolítico tardio que se pensava terem sido usados para fins rituais, foram objeto de nova pesquisa após uma análise completa de um sítio arqueológico da Arábia Saudita. Uma equipe de arqueólogos publicou agora as descobertas de extensa escavação de uma dessa enorme estrutura perto de Ala, revelando evidências anteriormente desconhecidas de costumes cerimoniais na Arábia Saudita há milhares de anos. Melissa Kennedy, da Universidade da Austrália Ocidental, Perth, e colegas, em conjunto com a Comissão Real para Lula, apresentaram essas descobertas na revista de acesso aberto a PLOS ONE em 15 de março de 2023. Mustátiles são estruturas de pedra retangulares de paredes baixas que variam em comprimento de 20 a 600 metros e foram construídas há cerca de 7.000 anos. Os primeiros pesquisadores descobriram mutátiles na década de 1970, mais de 1.600 já foram descobertos principalmente na norte da Arábia Saudita. Essa estrutura tem sido associada a atividades ritualísticas, como sacrifício de animais, cerimônias relacionadas à fertilidade e à chuva, semelhantes às plataformas quadradas da antiga Mesoamérica. Alguns pesquisadores têm hipótese de que eles poderiam ter sido utilizados para observação astronômica e criação de calendários. Novo estudo é baseado na escavação completa de um mustátil construído em arenito, que tem 140 metros de comprimento, fica 88,5 km a leste de Alula. A escavação recente na cidade de Alula sugere que os mutátiles foram usados para fins ritualísticos, envolvendo a colocação de ofertas de animais. Agora, Kennedy e os colegas conduziram uma escavação extensiva em um mutátil, localizado a 55 km a leste de Alula. Esse mutátil tem 140 metros de comprimento e é construído a partir de arenito local. Descobrindo o ritual passado de um antigo monumento de pedra na Arábia Saudita, uma análise abrangente de um sítio arqueológico na Arábia Saudita lançou nova luz sobre monumentos de pedras de mutátiles do período neolítico tardio que se pensava em ter sido usado para ritual. A análise dos pesquisadores inclui identificação de 260 fragmentos de crânios e chifres de animais, principalmente de gado doméstico, bem como de cabras domésticas, gazelas e pequenos ruminantes. Quase todos esses restos foram agrupados em torno de uma grande pedra vertical interpretada como sendo um betílio.
A datação por radiocarbono sugeriu que o betílio é um dos mais antigos identificados na Península Arábica. Os ossos forneceram algumas das primeiras evidências de domesticação de gado do norte da Arábia. O estudo também revelou evidências de várias fases de oferendas no Mustátil, bem como enterro de um humano adulto, sugerindo que o local pode ter sido destino de repetidas peregrinação. Levantou os novos dados em consideração, os pesquisadores sugerem que a crença ritualística e os fatores econômicos estavam mais intimamente interligados para o povo neolítico do noroeste da Arábia do que se pensava anteriormente, que esse emaranhamento foi compartilhado em uma ampla área geográfica. Os autores concluíram que o ritual de enterro dos chifres de animais e crânio superior descoberto dentro do Mustátil sugere uma profunda intersecção de crenças e vida econômica no final neolítico da Arábia do Norte, uma vista distância geográfica. Mídia turca acusa o Twitter de interferir nas eleições do país. Jornal Sabah criticou o conteúdo que está sendo exibido aos usuários turcos do Twitter, dizendo que a oposição está sendo favorecida, apesar de indicações que Elon Musk mudaria a situação. O jornal turco Daily Sabah acusou na sexta-feira 17 a rede social Twitter de apoiar as forças da oposição nas próximas eleições legislativas do país, programadas para 14 de maio, e de criar contas divulgando informações provocatórias sobre o governo em exercício. Em novembro de 2022, Elon Musk, bilionário americano, CEO do Twitter, disse que, sob a liderança anterior, a rede interferiu nas eleições em todo o mundo. Por isso, não tinha sido digna de confiança. Após a declaração de Musk, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, acusou o Ocidente de duplos padrões na liberdade de imprensa, uma vez que permaneceu em silêncio diante da crescente censura do Twitter. Agora, Daily Sabah diz que o Twitter começou a trabalhar para a oposição turca, de forma a ajudá-la a vencer as próximas eleições. Cerca de 25% das mensagens provocativas no Twitter vêm de contas de formigas que compartilharam informações sobre o suposto colapso de uma barragem durante os recentes terremotos devastadores, aponta. A mídia acrescenta que a seção Assuntos para Você dos usuários do Twitter na Turquia exige mensagens de políticos, jornalistas de oposição e também de membros fugitivos da organização do pregador islâmico Fethullah Gulen, na sigla em inglês turco, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, na sigla em curdo, ambos considerados terroristas pela Turquia, enquanto a página de Erdogan, que é a figura mais popular do país, nunca é mostrada entre os relatos recomendados. Ankara tem repetidamente restringido o acesso ao Twitter por diferentes razões de 2020. A plataforma foi bloqueada no território da Turquia depois que a empresa se recusou a abrir seu escritório no país. Em conformidade com a lei da rede social do país, as autoridades restabeleceram acesso somente depois que o Twitter abriu sede em março de 2021 e em janeiro de 2023. Fahrettin Altun, chefe de comunicação do escritório presidente turco, exortou Musk e divulgar informações sobre a interferência passada do Twitter nos assuntos políticos internos da Turquia. Por enviar caças à Ucrânia e Eslováquia, ganhará compensação financeira da União Europeia e ajudar a milícia dos Estados Unidos. Depois também enviará seu sistema de defesa aéreo Cube. Washington enviará 700 milhões, 3,6 bilhões em material militar para o país do leste europeu. Em meados de fevereiro, foi ventilado o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduardo Heger. Disse que o país poderia iniciar o processo de negociações para entregar a caça MiG-29 à Ucrânia, conforme noticiado. Agora as tratativas são reais e Bratislava se tornou nesta sexta-feira 17 segundo aliado
de Kiev a fornecer caça MiG-29. O primeiro foi a Polônia. Frota de 11 aviões MiG-29 foi aposentada no verão passado e a maioria deles não está em condições operacionais. Portanto, o país eslovaco enviará aqueles que estão operacionais e restante irá para peça de reposição, segundo a Reuters. A Eslováquia também fornecerá parte de seu sistema de defesa aéreo CUB, disse Regi. Hoje o governo decidiu e aprovou por unanimidade um acordo internacional sobre a doação e processo de entrega dessa caça coordenada de perto com o lado polonês como a Ucrânia. É claro, com outros aliados, disse Regi, citado pela mídia. O envio Bratislava receberá uma compensação financeira da União Europeia. Os Estados Unidos também enviarão material militar no valor de cerca de 700 milhões, 3,5 milhões, para o país do leste europeu, disse o premier. Ontem, 16, a Polônia anunciou que enviará à Ucrânia 4 caças MiG-29 nos próximos dias, tornando-se o primeiro dos aliados de Kiev fornecer tais aeronaves. Biden planeja retribuir viagem de Lula deve ir ao Brasil ainda este ano, diz mídia. Após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, seu homólogo Joe Biden estaria querendo retribuir a visita ainda este ano, como o líder norte-americano, já tendo avisado seu time diplomático sobre a intenção. Biden deve ir ao Brasil com um anúncio importante e fazer sobre a participação dos americanos na defesa da Amazônia e em outros projetos. A visita também evita distrações durante a corrida presidencial por lá, de acordo com a revista Veja. A ida de Lula aos Estados Unidos em janeiro foi bastante badalada pela mídia, mas no que diz respeito a acordos, medidas práticas, foi uma visita fraca e bastante protocolar. A partir do momento em que não contou com nenhuma cerimonial ou coletiva de imprensa conjunta, apenas Biden e Lula se encontraram na Casa Branca. Quem deve capitalizar a fraca recepção norte-americana e transformar em um recebimento caloroso com negócios à vista. E a China, a viagem de Lula ao país asiático está formalmente agendada para o final deste mês, mais precisamente entre os dias 26 e 31 de março. Especialista comenta lançamento de míssil balístico de Pyongyang. A Coreia do Norte está avançando. Especialistas mídias ocidentais têm questionado a capacidade de lançar mísseis de ângulos corretos. Kim Dong-yup, acadêmico da Universidade de Estudo Norte-Coreano, deu sua opinião sobre a situação. Na quinta-feira, 16, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico intercontinental ICBM, na sigla em inglês, que cai ao leste da Península Coreana, o primeiro disparado em cerca de um mês. Kim Dong-yup, professor assistente da Universidade de Estudo Norte-Coreano, destacou que este não foi um lançamento de teste, e sim um exercício de lançamento de armas estratégicas lideradas diretamente no lugar do Kim Jong-un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Penso que, além do fato de que a RPDC, República Popular Democrática da Coreia, quer sublinhar com resposta aos exercícios da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, em que eles também realizam exercícios padrão. Este lançamento parece destacar que 17 não está mais em desenvolvimento. O trabalho sobre este míssil já foi concluído, agora estamos na fase de armamento, segundo ele. O especialista notou que o relato da agência norte-coreana KCNA sobre o lançamento indicou que o exercício confirmou prontidão de combate da unidade de ICBM e o extraordinário espírito de combate das Forças Armadas Estratégicas da RPDC. Testou rigorosamente sua confiabilidade na prática. Embora a irmã do Kim Jong-un, Kim Yo-jong, tenha declarado como o RPDC mostraria um lançamento de ICBM em um ângulo normal, desta vez o lançamento foi novamente em um ângulo elevado. O míssil voou
2,2 km em uma altitude máxima de 6.045 km em 4.151 segundos. É provável que a agência de inteligência sul-coreana, americana, especialista, a mídia questiona novamente a capacidade de reentrada dos mísseis da Coreia do Norte e de avaliação de que há um problema de um lançamento normal, portanto houve um lançamento em um ângulo alto, mas a minha opinião pessoal que não é um problema técnico, que ainda não é hora de usar este mapa de lançamento em trajetória normal, pontuou Kim. Ele acrescentou que não encontrou qualquer referência que ligasse o lançamento do ICBM, cúpula entre a Coreia do Sul e Japão, que ocorreu nesse dia. Pyongyang confirmou o lançamento de míssil Hwasong-17, que chamou de poderoso aviso em meio aos exercícios provocatórios agressivos em larga escala da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Na segunda-feira, 3, Seul e Washington iniciaram manobras Freedom Shield em uma simulação computadorizada de cenários realista que prevê cenários de ameaça nuclear de míssil da Coreia do Norte, enquanto na segunda-feira, 20, começaram os exercícios Warrior Shield. Decisão do TPI sobre Putin não tem validade penal, só aumenta a russofobia, diz analista brasileiro. Especialista explica que a medida anunciada pelo Tribunal Penal Internacional TPI não tem peso jurídico, mas cria peso emocional, uma vez que a mídia divulgou o mandado de prisão como algo legal e colabora para perpetuar o discurso anti-Rússia. Nesta sexta-feira 17, o TPI anunciou a missão de um mandato de prisão contra o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra, acusando a Rússia de deportar crianças ucranianas. Além de Putin, a instituição jurídica também mirou na ombudsman infantil Maria Lvova-Belova. Para pitólogo Lucas Leiroz, entrevistado pelo Sputnik Brasil, o anúncio do mandato acaba sendo uma decisão sensacionalista, visto que não há viabilidade legal ou documental. Simplesmente se cria uma emoção pública no sentido em que um presidente de um país procurado por uma corte internacional porque comete alguns crimes específicos, quando legalmente falando isso não tem validade, mas tem peso emocional na opinião pública porque os meios mediáticos adotam decisões como uma verdade, observa Leiroz. O analista ressalta que a mídia gera uma atmosfera na qual Putin e os Estados russos são criminosos, quando não entende a questão jurídica internacional que está por trás de tudo isso. Ao mesmo tempo, Leiroz chama a atenção que a medida colabora para o aumento das justificativas para sanções que, por isso próprio, já são ilegais. Nenhum Estado tem direito de sancionar o outro. Essas manobras, tanto a decisão da Corte quanto as medidas coercitivas, têm como fim de retroalimentar, em termos práticos também, colaboram para que a opinião pública aumente sua empatia pelo governo russo, perpetue toda forma de discurso anti-Rússia e russofobia que está sendo propagandeada pela mídia. Hoje pela manhã 17, o Ministério das Relações Exteriores russo, através do porta-voz oficial Maria Zakharova, disse que as decisões do TPI não têm nenhum significado para nosso país, inclusive do ponto de vista legal. A Rússia não é a parte do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Não tem nenhuma obrigação sobre ela. A Rússia não está cooperando com este órgão. Possível prescrição de prisão e mandadas do Tribunal Internacional serão legalmente nulas para nós, sublinhou. Já o porta-voz, presidente Dmitry Peskov, disse que Moscou achou a formulação da questão ultrajante e inaceitável, reafirmou a declaração de Zakharova. Quaisquer decisão deste tipo são nulas, sem efeitos para a Rússia do ponto de vista legal. Vulcões. Em Vênus hoje, o planeta ainda não morreu. Vênus é um planeta muito estranho. É muito aspecto semelhante à Terra, desde as dimensões, mas noutros está
está o anos-luz da distância. Agora uma possível nova característica aproxima-se ainda mais do nosso planeta, o vulcanismo. Há provas convincentes de atividade vulcânica recente em Vênus no início da década de 1990. Parte do maior sistema vulcânico do Maat Mons mudou de forma durante observações com 8 meses de intervalo. Um grupo de pesquisadores de fato identificou e publicou na revista Ciência Evidências Geofísicas de um vulcanismo ativo na superfície de Vênus que se assemelharia aos das Ilhas Havaianas. Por vulcanismo ativo, neste caso, queremos dizer precisamente nossos dias. Os resultados vêm depois de uma nova análise das imagens de radar tiradas pela sonda Magellan. A imagem revela que poderia ser a boca de um vulcão que mudou de forma em alguns meses, de acordo com os pesquisadores. Isso indicaria atividade vulcânica em andamento. Muitos vulcões já haviam sido identificados na superfície de Vênus, mas não havia evidências de atividade vulcânica recente. Nem sequer se sabia se as características vulcânicas proeminentes de superfície geologicamente jovem de Vênus eram produto do vulcanismo ativo ou renascentes de uma antiga atividade vulcânica que havia cessado muitos anos atrás. Algumas pesquisas anteriores, no entanto, tinham colocado a hipótese da existência de atividade vulcânica através de análise dos gases na atmosfera em algumas áreas do planeta, de fato, precisamente onde grandes edifícios vulcânicos parecem e foram encontrados concentração de dióxido de enxofre, um gás emitido por vulcão. No entanto, isso não foi suficiente para dizer com certeza que havia vulcões ativos. O geofísico Roberto Henrique, da Universidade de Alaska Fairbanks, o engenheiro Scott Hesselink, do Laboratório de Propulsão Jato da NASA, analisaram imagens de radar da superfície de Vênus recolhidas pela sonda Magellan entre 1990 e 1992. Eles queriam ter certeza de que não havia evidências não detectadas de atividades vulcânicas venusiana. Durante a missão, a sonda Magellan usou o radar para mapear a superfície do planeta a partir de diferentes órbitas, observando alguns lugares 2 ou 3 vezes áreas posteriormente identificadas como locais potenciais para atividades vulcânicas. Eric Hesselink tiveram que analisar manutenção as imagens de radar em resolução máxima para verificar quaisquer alteração na característica morfológica entre uma passagem de radar e a outra. Assim, eles foram capazes de identificar um respiradouro vulcânico, parte do maior sistema vulcânico, Maat Mons, que parecia aumentar e mudar de forma entre 2 imagens de radar tiradas em 8 meses de intervalo. Desta forma, os 2 cientistas interpretaram as mudanças observadas como indicativas da atividade vulcânica em andamento de Vênus. As diferenças morfológicas, de fato, deveriam ter sido causadas por fluxos massivos de lava. Para termos certeza absoluta dessa descoberta, no entanto, teremos de esperar pelas várias missões da NASA, da Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla em inglês, que partirão nos próximos anos para estudar minuciosamente o planeta.